crianças, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Vamos lá? Vamos continuar conhecendo organizações religiosas? Então, vamos nos preparar. Hoje nós vamos precisar do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor e da borracha. Eu aguardo. Então, chegou a hora de organizarmos o nosso caderno. Coloquem lá a data de hoje, organizações religiosas, ensino religioso. Caprichem!
vamos começar pelo que será que a gente aprendeu na aula passada? Vocês lembram? Então, o assunto já era organizações religiosas. Nós aprendemos que as religiões se apresentam, se organizam todas de formas diferentes, mas com o mesmo propósito, o propósito comum de cultuar o sagrado, cada um na sua crença. E nós aprenderemos nas próximas aulas muito sobre as diferentes formas dessas religiões se organizarem. Na aula passada nós já falamos da organização de uma matriz, vocês lembram? Isso mesmo, da matriz afro-brasileira. E hoje nós vamos conversar sobre uma matriz ocidental. Nós vamos falar sobre a religião evangélica. Isso mesmo. Vocês conhecem alguém dessa religião? Então, são religiões denominadas evangélicas. Sabe por quê? Porque elas se declaram seguidores do Evangelho. O Evangelho é uma parte das escrituras da Bíblia, que é o livro sagrado dessa religião. E essa imagem é a imagem de uma igreja evangélica batista aqui da nossa cidade. Quem já viu essa igreja? Prestem atenção lá na foto. É uma igreja muito grande, que fica bem numa esquina entre duas ruas. De que bairro? Descobriram? Do bairro Batel, isso mesmo. Ela é uma igreja que demorou bastante para ser construída, mas hoje ela está lá. Grande, poderosa, né? Vamos falar um pouquinho sobre a sua divindade. Essa igreja evangélica faz parte da religião do cristianismo. É uma religião centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. Jesus, para essa religião, é considerado o Filho e a personificação do amor de Deus. E ele trouxe ao mundo os conhecimentos segundo a vontade de Deus, que é o poder maior dessa religião. Os cristãos, eles acreditam que Jesus Cristo se tornou um homem, o Salvador da humanidade, e trouxe o exemplo que precisa ser seguido pelos fiéis dessa religião. Eu trouxe aqui para vocês 3 igrejas que ficam aqui em Curitiba. Eu gosto muito de falar que são daqui e os bairros da onde elas pertencem, porque às vezes a gente está passeando no bairro mesmo que a gente mora, e quem sabe vocês moram em um desses bairros, e nós não prestamos atenção, ou nos chama atenção e a gente não sabe exatamente que lugar é esse. Então eu gosto de mostrar e falar aonde é. Fiquem atentos quando vocês passearem pelos seus bairros e procurem esses locais. A primeira foto, por exemplo, é uma igreja lá de Santa Felicidade. A segunda é essa que eu já falei com vocês no início da aula, que fica lá no Batel, e essa terceira igreja fica lá no Bairro Novo. Mas o local sagrado dessa religião, ela tem uma curiosidade. Mesmo tendo várias igrejas pela nossa cidade, por exemplo, se eles precisarem de um espaço maior ou não tiverem no momento do culto que eles vão praticar, a igreja está ou quebrada, ou está arrumando, ou ainda não tem, eles podem alugar lugares amplos como teatros, salas de reuniões em alguns escritórios. Essa religião consegue reunir um número grande de pessoas que não necessariamente nos lugares sagrados construídos, mas até alugados. A liderança dessa religião. Bom, a liderança ela pode ser ocupada tanto por um homem, que é chamado de pastor, quanto por uma mulher, que é chamada de pastora. Dos dois, quem decide fazer parte dessa liderança é cobrado deles a mesma responsabilidade e também a mesma preparação para estar à frente da igreja, porque são eles os responsáveis de transmitir o conhecimento da crença dessa religião. O que é exigido deles? Que eles tenham muito estudo e uma experiência dentro da igreja, que realmente conheçam essa religião. É claro que se eles estão ali para ensinar, aquele que possui um maior conhecimento vai ter condições de fazê-lo. Caso contrário, não.
Então eles estudam muito, eles resgatam experiências da vida deles e eles participam muito da igreja. Eles não estão lá só no culto, mas em todas as ações, em todos os momentos, seja organizando, seja aplicando as práticas e crenças dessa religião. O pastor ou a pastora. Hoje eu trouxe algo diferente para a gente. Eu trouxe um vídeo para contar um pouquinho sobre a organização da igreja evangélica quadrangular. Quem vai conversar com vocês agora é o pastor Severo Maia. E ele vai contar pra gente na igreja dele o que realmente ele faz e como realmente acontece. Prestem atenção. Olá, crianças e professoras também, tudo bem? Eu sou o pastor Severo e estou aqui para falar um pouco sobre as igrejas ditas evangélicas. Eu pertenço para uma igreja que se chama Igreja do Evangelho Quadrangular. Então é uma igreja cristã que acredita e interpreta a Bíblia, e eu quero dizer que há muitas igrejas também cristãs. A própria Igreja Católica é uma igreja cristã, depois tem as igrejas protestantes, luteranas, e entre essas tem as igrejas ditas evangélicas, as chamadas pentecostais e as chamadas tradicionais. Falando da Igreja Quadrangular, é uma igreja que está no Brasil há 70 anos, vai fazer este ano, em novembro, 70 anos. Existem mais ou menos perto de 20 mil igrejas no Brasil, e no Paraná já são perto de 1000 igrejas, e em Curitiba, nossa cidade, nós estamos com 200 igrejas aproximadamente. Então, em todos os bairros praticamente você vai encontrar uma igreja. Como é que é a liturgia do nosso culto? Então a gente tem um culto que varia um pouco, mas pode ser em média de 1h30, e a gente divide ele em partes. A primeira parte, uma pessoa, ou pastor, ou um dirigente de louvor, ele abre a Bíblia e lê um salmo. E após faz uma oração de abertura, e então vem a parte que nós chamamos de louvor, onde são apresentados cânticos e danças. Então há igrejas que têm grupo de jovens, de mulheres ou de crianças que faz a parte de coreografia, que são danças assim, interpretando a música e apresentando um louvor ao Senhor. Essa parte pode durar entre 30 e 40 minutos e temos como assim um preparo então para depois apresentar a palavra. Aí então o pastor ou o pregador dessa noite, ou desse culto virá então, fará a leitura bíblica e depois a explicação, a explanação desse versículo, então é o que chama-se a mensagem de pregação. Isso leva uns 30, 40 minutos. E a parte final, então, é reservada para orações, ou de cura, ou de libertação, ou intercessória. Oramos também pelo país. Então é feito o encerramento. As igrejas têm, em média, 3 a 4 cultos por semana. Está um pouco mais restrito nesses tempos de pandemia, mas a gente, respeitando todas a lei vigente, faz um culto em menor número, com distanciamento e até de máscara. Também eu quero comentar que, além do culto, a gente tem outras atividades. Por exemplo, a igreja divide-se em grupos, que são grupos missionários específicos, de homens, de mulheres, de crianças, de jovens, de adolescentes e de casais também, onde a gente leva uma palavra mais direta para aquela idade, para aquele gênero, ou então para a família. Faz também culto nos lares, são as chamadas células. Então é uma forma da igreja sair para fora das 4 paredes. Faz também trabalhos evangelísticos em praças, apresentações em escolas, e não se restringe só a ficar dentro da igreja, porque a gente possa participar também da comunidade. Esta igreja, como eu falei, então está há 70 anos praticamente no Brasil, então já é bem conhecida como as demais denominações. Então, a nossa crença basicamente se bastar na palavra de Deus e apenas em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
Então é um Deus triuno. E basicamente é evangélica, porque se prega, então, os evangelhos de Jesus Cristo. Então essa é mais ou menos um resumo do que é a nossa igreja, do que é uma igreja cristã. Eu agradeço a tua atenção e espero que você também vá formando a tua opinião e a tua ideia. Muito obrigado. Viu quanta coisa? Bacana, não é mesmo? Aliás, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a professora Jaqueline Cristiane. Ela é professora lá da Escola Municipal Ivaiporã. Obrigada, Jaqueline. Adoramos a sua colaboração. Agora nós vamos falar de uma outra organização religiosa chamada Espiritismo. Essa organização a gente nunca falou antes, mas ela recebe tanto o nome de Centro Espírita, Casa Espírita ou Grupo Espírita. Todas essas organizações, elas são filiadas a uma Federação Espírita do Paraná, que não é só de Curitiba, é de todo o nosso estado. E essa imagem que vocês estão vendo aí na tela é a imagem de Allan Kardec. Ele é o fundador dessa religião. Ele é um pedagogo francês, isso mesmo, lá da França. Ele fala, ou falava, diferentes idiomas. E ele foi autor de vários livros didáticos. Livros didáticos são aqueles que trazem o conhecimento sobre algo, não contando uma história. E ele escreveu vários, porque ele estudou muito sobre a existência de espíritos que podem viver junto com a gente aqui nesse mundo material. Ele estudou muito e fez várias descobertas. Segundo os adeptos dessa religião, eles estão sim presentes aqui na nossa realidade. E esses estudos que o Allan Kardec fez, ele escreveu vários livros que hoje são usados pelos seguidores dessa religião. Ou até para pessoas, como eu sempre digo, que queira conhecer a religião. As religiões, elas estão abertas, claro que sempre reunindo as pessoas que resolvem segui-la, mas também aberta para todas as pessoas que desejam simplesmente conhecê-las. Os locais sagrados dessa religião, elas são locais que podem ser construídas para esse fim, que é essa primeira imagem que vocês estão vendo, ou ela pode ser também adaptada, como nós já conversamos sobre outras religiões que fazem isso. Aproveitam construções de residências, por exemplo, e lá dentro organizam de uma forma onde as práticas daquela religião possam ser realizadas. Essa imagem que vocês estão vendo, a primeira delas, é o Centro Espírita Ildefonso Correia. E a segunda é o Centro Espírita Antônio Grimm. As duas ficam lá no Batel, coincidentemente. As práticas dessa religião acontecem nas reuniões das pessoas que vocês estão vendo, como vocês estão vendo na organização aí da foto. O Espiritismo, ele não possui uma hierarquia sacerdotal, ou seja, não existem líderes maiores, líderes menores, e eles nem tampouco adotam nas suas reuniões as práticas que nós já vimos em outras, como altares, imagens ou mesmo objetos, rituais. Não, um representante que escolheu estar à frente vai lá e fala sobre a palavra e os ensinamentos dessa religião, todas contidas nas obras do Allan Kardec que eu apresentei para vocês. A prática espírita, ela é realizada de uma maneira bem simples. Vejam lá na tela, tem um representante, um microfone,
algumas imagens que ele coloca na parede e as pessoas que estão ali sentadas, observando e prestando atenção em tudo que é dito. Dentro sempre do princípio de que Deus é o ser que deve ser adorado como espírito e verdade. E a divindade dessa religião? O espírita, que é o nome que a gente dá para o seguidor dessa religião, ele acredita que Deus é o Criador e Jesus é a criatura. O Cristo, ele seria um espírito assim mais evoluído, responsável pelo planeta Terra e por todos os espíritos que habitam aqui diante de Deus. Para o Espiritismo, Jesus é um modelo de ser humano mais perfeito que Deus pôde nos oferecer. E ele vai servir de guia. Todas as pessoas que estão ali seguindo essa religião vão se espelhar, vão olhar para Jesus e pensar: essa é a vida que eu deveria ter para transformar o meu mundo melhor ou para ser mais feliz. Existe também nessa religião a figura do médium, que é uma pessoa que consegue se comunicar com os espíritos e trazer para nós o conhecimento, fazer essa relação entre os espíritos e as pessoas que moram aqui. Uma pessoa que, segundo o Espiritismo, ela tem essa capacidade, não são todos, mas tem essa capacidade de entrar em contato com essas forças naturais que os adeptos dessa religião acreditam. Prestem atenção nessa frase. O Espiritismo, ele respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos, independentemente de sexo, raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural e social. Essa é uma frase muito utilizada nessa religião. Assim como todas as religiões, sempre é pensado no bem das pessoas, mas dentro de um documento, que a gente já vai conversar sobre isso, nessa religião fica bem especificado que todas as pessoas da comunidade que forem procurar e precisar de ajuda serão atendidas. E mesmo aquelas que não forem procurar, a crença dessa religião diz que precisamos oferecer essa ajuda, ir atrás das pessoas que realmente precisam, independente de como elas sejam, sem julgamento nenhum. Se elas são mais ou são menos, são bonitas, se são feias, são gordas, se são magras, baixas, altas, se são ricas ou pobres, para eles não faz diferença. Se um ser humano precisa de ajuda, é isso que eles vão oferecer. Claro, sempre dentro das suas crenças, de uma maneira organizada e com a ajuda mútua de todas as pessoas que se dispõem a essas práticas e a essas ações. Então, quais são as funções dos seus membros? Porque tem tanta gente diferente que se reúne para poder acreditar naquilo e realizar os ensinamentos dessa religião. Pois é, eu coloquei essa imagem de todas essas mãos juntas porque são imagens de mãos diferentes. São imagens de pessoas que simplesmente decidiram estar juntas. E a função desses membros, claro, que é colocada num documento chamado Estatuto e Convenções da Entidade. E ali vai escrito tudo o que se espera dele. Se você resolver participar de uma religião do Espiritismo, você precisa ter conhecimento desse documento. Ele fala muita coisa, mas basicamente uma pessoa tem que ter a sua maioridade, ou seja, precisa ter mais de 18 anos e precisa querer trabalhar, porque ele vai estudar, ele vai divulgar os conhecimentos e ele vai participar dessas práticas na comunidade, como eu falei para vocês, dentro dos princípios da doutrina espírita, que é regido por um presidente. Ah, não existe um líder maior? Existe um presidente, tem toda uma organização, mas é dentro desse documento que quem resolver participar precisa conhecer e precisa acreditar.
Todas as religiões dizem que quando nós participamos, nós precisamos acreditar no que está ali. Se eu quero fazer parte dessa igreja, eu preciso conhecê-la e acreditar naquilo, para poder fazer sentido, porque a igreja não é só a construção, mas sim as ações das pessoas que estão ali e que acreditam na crença dela. Nessa religião também, homens e mulheres realizam igualmente todas as atividades. O Espiritismo, ele defende que todos os espíritos foram criados igualmente por Deus. Então não existe essa separação, nem entre homens e mulheres. Qualquer cargo, qualquer ação, qualquer prática ali, o que precisa é vontade, estudo e dedicação. Eu trouxe a imagem dessa pessoa que se chama Chico Xavier, porque ele é responsável pelo Brasil ser um dos países que mais foi difundido essa religião. Graças a ele, o Brasil existe um número muito grande de adeptos, de pessoas que fazem parte dessa religião. Foi ele que psicografou mais de 400 livros. O que ele psicografou, professora? Ele era um médium, uma dessas pessoas que conseguem ouvir os espíritos, e ele redigia, ele escrevia as informações que recebia para que as outras pessoas que não possuíam esse dom, de conseguir conversar com eles, pudessem saber o que estava sendo dito. Ele é conhecido pelo mundo todo e no Brasil bastante também. Ele era um brasileiro. Então, vamos para a nossa atividade de hoje? Hoje nós aprendemos muita coisa, né? E muita coisa das diferenças. Isso é muito importante para aquele nosso lema principal do ensino religioso, né? Conhecer para respeitar. Eu posso ter a minha religião, a outra pessoa a religião dele, e mesmo assim nós podemos ser amigos. E quanto mais a gente conhece, mais a gente consegue respeitar. Eu espero que vocês tenham gostado dos conhecimentos de hoje, e daí nós vamos reforçá-los com um caça-palavras. Quem já realizou um caça-palavras? Vocês sabem como funciona? Então vejam, tem algumas palavras do lado esquerdo e do lado direito várias letrinhas. Essas palavras estão ali, escondidas no meio de todas essas letras, e a gente vai poder brincar de encontrá-las. Ai, professora, mas eu ainda não sei ler. Não tem problema. Você pode pedir ajuda para algum adulto da tua casa ou brincar com as letrinhas. Por exemplo, a primeira palavra, respeito. R-E-S-P-E-I-T-O. Será que você consegue achar essas letrinhas da maneira com que está escrito? Então, dentro desse caça-palavras, eles podem ser escritos de cima para baixo, que é a vertical, ou da esquerda para a direita, que é a horizontal. Quais são as palavras? Respeito, sagrado, união, igreja, Jesus, pastora e paz. Vamos procurar? Eu aguardo.
Vamos então encontrá-las? Eu vou ajudar vocês. Olha lá a primeira palavrinha. Respeito. Vamos procurar primeiras palavrinhas na horizontal, aquelas que começam da esquerda para a direita. Combinado? A primeira está ali, ó, na terceira linha. Respeito. E a próxima? Jesus, olha lá embaixo. Encontraram? A próxima. Sagrado. Viram ali embaixo? Na penúltima linha? A próxima. Pastora. Opa, essa já está em pé, na vertical. A próxima da vertical. Paz. Pequenininha essa palavra, né? Às vezes até mais difícil de achar porque é pequenininha. Mas igreja. Estão vendo ali? Utilizando o E de Jesus? E a próxima, união. Conseguiram encontrar? Então, vejam como ficou a nossa tela e confiram. Agora que está tudo organizado, vamos relembrar um pouquinho sobre o que nós falamos no dia de hoje? Vejam lá na tela. Relembramos sobre as organizações religiosas das matrizes afro-brasileira, conhecemos as organizações da religião evangélica e do espiritismo. E com todo esse conhecimento, a nossa aula fica por aqui. Lavem muito bem as mãos, não esqueçam. Até a próxima!